Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do nosso movimento Cuidar e Transformar. O nosso bate-papo de hoje vai ser com a Rosane Gardim, minha irmã. E o tema da live de hoje é: por que sua casa dói em você? O triângulo invisível entre a postura, suas emoções e seu espaço. A gente pensou nesse tema, deixa eu ver se a Rosane está por aí. A Rô já está por aí. Pra gente... Então, esse tema, a gente vai falar sobre como a nossa dor influencia ou é influenciada na nossa casa física, nossa casa emocional, a nossa casa física mesmo também, né? Casa corpo, casa emoção. Mais ou menos isso. Rô, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Seja muito bem-vinda, mais um ano juntas. Aí, mais um ano do nosso movimento, né? Cuidar e transformar. E hoje a gente está com esse tema, né, Lu? Para a gente falar sobre como a gente anda percebendo, né, o nosso corpo, percebendo a nossa casa, se tem ligação uma coisa com a outra, vamos descobrir, né? Com certeza. Para começar, enquanto a gente aguarda o pessoal entrar, eu queria fazer uma dinâmica rapidinho com quem já está por aqui. Primeiro, eu gostaria de perguntar uma coisa para você mesma, Rô. Você costuma escutar o seu corpo? Procuro sim, Lu. Nem sempre a gente consegue fazer isso, né? Porque, confesso que às vezes a gente está na correria do dia a dia e não tem essa pausa, né, para a gente se perceber. Mas sempre que eu posso e que eu me proponho, né, eu procuro perceber o que está acontecendo aí no corpo. Porque o corpo dá sinais, né, Lu? Total, ele dá o tempo todo, né? A gente que não presta atenção nele, né? Ou às Se a vezes percebe e ignora, né? Que é uma coisa que acontece muito. muito, exatamente. Se a gente for ver, a gente não para, a gente não silencia a nossa mente para a gente estar percebendo como o nosso corpo está, né? A gente não para uns minutos do dia, fica em silêncio, sem pensar nada, só sentindo como o nosso corpo, se tem alguma dor, se tem algum ponto de tensão. A gente não para. Então, normalmente, a gente não escuta o corpo, porque o escutar é isso, é silenciar a mente e perceber e fazer essa introspecção, né? Perceber como o seu corpo está. E tem Então, uma pensando, também, Lu, que eu vejo que às vezes a gente sente alguma coisa, né? Às vezes é uma dorzinha ou algo que está incomodando, mas a gente já coloca um outro pensamento, tipo, ah, não é nada, daqui a pouco passa. exatamente. E para começar, eu gostaria de fazer exatamente essa dinâmica, para a gente já ir treinando um pouquinho o que significa escutar o nosso corpo, né? Então, eu vou pedir para todo mundo para a gente silenciar um pouquinho a nossa mente. Quem quiser fechar os olhos, fecha os olhos. Vamos acalmando os nossos pensamentos e vamos começar a perceber só o nosso corpo. Vamos observar como que está a nossa respiração, que é uma coisa que a gente não costuma observar, né? Como a nossa respiração está, se está uma respiração ofegante, se está uma respiração mais lenta, mais tranquila. E a nossa respiração, ela diz muito sobre o nosso corpo. Então, se a gente começar já a silenciar o nosso corpo, a partir da nossa respiração, a gente vai conseguir compreender muito melhor ele, né? Então, vamos percebendo a nossa respiração, se ela está mais calma ou se ela está agitadinha ainda. Vamos percebendo a batida do nosso coração, como que ela está, se ela está acelerada, se ela está calma. E agora a gente vai começar a perceber o nosso corpo. Vamos começar lá da cabeça,
vai descendo para o pescoço, tronco, braços, vamos percebendo as nossas pernas e vamos procurar mesmo, é um rastreio, vamos procurar pontos de tensão ou de dor, nem que seja aquele incômodo. Qual que é a região do nosso corpo que tem um incômodo e que eu não estava percebendo até então? Isso significa silenciar o corpo, perceber o corpo e silenciar a mente, né? Que é um trabalho, é um exercício que a gente deveria fazer todo dia. Só Para nesses eu minutos conseguir compreender. para conseguir perceber uma tensão na base do pescoço, no ombro, que é coisa que a gente não para perceber, né? No dia a dia a gente não percebe, né? Então, pessoal de casa que conseguiu perceber uma tensão que não tinha percebido antes, parou para observar o corpo, vocês observam o corpo ou normalmente não observam, vão contando aqui para gente. E isso tem tudo a ver, porque a nossa dor, ela pode ser uma dor física, ela pode ser uma dor emocional, né? Uma dor física, ela tem quatro tipos de dor física assim, que a gente pode colocar. A dor física, inflamatório. Então, é aquela dor de uma artrite, de uma tendinite. Aí a gente tem uma dor traumática. O que é a dor traumática? É aquela dor de uma batida, de uma contusão, de um estiramento, né? Então a gente foi jogar futebol, chutou muito rápido, com força a bola e deu aquele estiramento na coxa. Aí sentiu a dorzinha na coxa. Vai lá, coloca o gelo, né? Que o gelo tem que ser colocado nas primeiras horas ali. Coloca o gelo, ameniza um pouquinho. E daí, o que eu faço com essa dor depois? Eu vou tratar ou eu deixo ela quietinha lá? Ah, vai melhorar, vou colocando gelo, e aí eu volto a jogar, e aí eu vejo se melhorei ou não, né? Aí tem outro tipo de dor que é a dor neuropática, que é aquela dor que vem do nervo ciático, da hérnia de disco, do pensamento ali, do nervo trigêmeo. Então, é uma dor de origem de nervo mesmo. Então, tem a dor de origem muscular, tem a origem de trauma e a origem do nervo. E tem uma dor mecânica, né? Que é a ergométrica, ergonômica, né? Que é a questão da ergonomia, de como que a gente está relacionando o nosso corpo com os móveis que a gente utiliza. Que daí a gente vai estar comentando um pouquinho mais sobre isso mais para frente, né, Rô? E a postura, né, Luí? Como está adaptado àquele nossa ambiente postura, que vai fazer, né? exatamente. É. E a dor emocional. Como é que eu tô? Eu estou passando por um momento de estresse que está me gerando uma tensão, que está me dando essa dor. A ansiedade, como que eu tô? A ansiedade também gera dor, né? Porque gera tensão. Então, a dor, ela pode ter várias causas. E partindo disso, a gente tem que começar a observar a dor desde o início, porque a dor, ela vem em fases, ela vem dando sinais. E é aquilo que a gente falou no começo, nem sempre a gente para no primeiro sinal. E a gente, às vezes, nem percebe o primeiro sinal dela, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa relação das fases da dor, antes da gente partir para a segunda fase. A primeira fase da dor é o sinal amarelo. O que é o sinal amarelo? É um desconforto. Então, eu vou pegar, vou tirar uma cadeira do lugar, aí eu tiro ela e falo assim, nossa, me deu uma dorzinha aqui. Será que é isso? Ah, não é nada. Eu continuo lá fazendo as minhas coisas. Essa dor vai aparecer durante a atividade, mas ela já vai sumir ali mesmo. E a gente fala, ah, não é nada, sei lá, acho que eu peguei de mau jeito. É aquela dorzinha que aparece e que vai embora logo. Normalmente a gente liga para essa dor? Não, a gente não está nem aí para ela.
Que A gente ignora. vai parar sozinho. Mas aí já foi o primeiro alerta que o nosso corpo deu. Se você sentiu uma dor quando você pegou algo muito pesado ou quando você fez um determinado movimento, o ideal é a gente já parar para pensar, por que será que me deu essa dor? Porque antes eu fazia isso, eu não tinha dor, agora eu estou tendo. O que será que eu estou fazendo de errado? Então, é o primeiro alerta ali que a gente totalmente desconhece. Passa batido e vamos que vamos, e acaba deixando progredir e ir para a segunda fase. A segunda fase é a fase da ressaca. O que é a ressaca? Por exemplo, quando você bebe, a dor de cabeça vem no dia seguinte, vem depois. Vem depois. Exatamente. Então, a segunda fase da dor é essa. A gente faz um movimento e a dor fica por um tempo maior, ou ela vem depois de um tempo, quando que a gente vai dormir, a gente sente aquela dor e ela permanece por um tempo. Só que a gente acorda sem a dor, a gente já acorda bem. Então a dor ela ficou por um tempo maior, mas ela cessou. E também muitas vezes a gente passa, fala assim, isso aqui também não foi nada, tal. Agora durante o dia não está doendo, tal, mas vai chegar no final da tarde e vai começar a doer de novo, né? E aí ela já está falando, olha, antes era só quando você pegava alguma coisa pesada, agora não, agora eu já estou ficando um tempo mais, não está sendo só naquele momento. Ela demora mais para sair. Aí tem uma terceira fase, que é o invasor cotidiano. Aí é aquele que entra e fica. Então a dor começa, ela permanece, mesmo quando a gente está fazendo algumas atividades que antes não dava dor. Atividades leves mesmo, pode ser, eu estou escovando o dente, eu já estou sentindo uma dorzinha. Eu estou pegando um copo com água, eu já falo assim, nossa, antes eu não sentia essa dorzinha aqui. Então, ela vai ficar por um período maior e ela não vai cessar. Então, assim, mesmo nas coisas mais leves, eu já estou sentindo essa dor. E daí eu chego em casa, então eu fiquei com dor, fui trabalhar com essa dorzinha ali e tal, é aquela dor que fica incomodando ali o tempo inteiro. O que é essa dor que incomoda? Ela acaba alterando o seu psicológico? Com certeza, sim. Ela vai te dar uma irritabilidade. Então aí você vai ficar mais irritado, vai ter um cansaço mental maior, porque aí tá sua mente também pensando no que tem que fazer, mas ao mesmo tempo eu não consigo fazer. Então ela já é mais complicadinha, né? Ela já começa a ficar limitante. E daí a gente vai para um quarto estágio, que é o estágio de alerta total. Então, é aquela dor que ela permanece o tempo todo mesmo em repouso. Antes eu descansava, ela diminuía ou ela cessava por umas horas. Agora não. Agora é aquela dor que fica direto, direto, direto. Então, tudo que eu faço, eu vou deitar, eu estou com dor. Não tem posição mais que eu me arrume, que eu me ajeite, que eu não tenha dor. Né? Então, eu brinco às vezes com meus pacientes que a primeira fase lá, a fase amarela, seria assim, é a visita, né? É a visita da dor. Então, assim, vou ver, passou, chegou na sua casa entregador de alguma encomenda que você fez. Então, ele te entregou, você pegou e foi embora. Então, é uma dor rápida. Aí a dor da ressaca já é aquela visita mais demorada. Então é aquela pessoa que entra e fica um tempo a mais na sua casa, passa o dia na sua casa, depois vai embora. A dor do invasor cotidiano é aquela visita que entra e fica dias ali. E aí você começa a ficar irritada porque
tá mudando todo o seu cotidiano, sua forma de viver, até que chega a quarta fase, né? Que é a fase do alerta total. Que aí você fala, chega, eu não aguento mais. A casa é minha. E eu preciso fazer alguma coisa para eu ser dona da minha casa de novo. Porque senão a visita toma conta da sua casa. Então, a dor é essa visita, né? Colocando, não sei se você conseguiu entender e captar. Deu para entender? E quando chega nesse chega, né, Lu? Que muitas vezes a pessoa vai buscar um profissional, quando na verdade já deveria ter ido lá atrás, né? Exatamente. Também Isso, reflete muito o hábito que as pessoas têm de ir postergando, né? De não dar tanta importância quando é com a gente mesmo. Né? A gente dá importância para tudo, para as tarefas que têm que ser feitas e tudo mais. Mas a gente, às vezes, tem esse hábito de se deixar em segundo plano, né? com certeza. A gente precisa entender que a dor não é um defeito. A dor ela é um alerta, é um sinal de alerta para o nosso corpo, né? Então, eu costumo falar também que a dor não é nossa inimiga. A dor é o GPS do nosso corpo. O que é o GPS? Ele não avisa o caminho que a gente tem que fazer? Então, a dor, ela avisa o caminho. Ó, esse caminho aqui está errado. Então, lá nos primeiros sinais, no primeiro e segunda fase ali da dor, o GPS já está falando, ó, reformula a rota. Você está indo para o caminho errado. Aí, se você não reformular a rota, ele vai te levar para o congestionamento e você vai ficar parado no trânsito. Então, a dor, ela é um sinal de alerta. Então, a gente não pode ignorar. A gente tem essa tendência de ignorar a dor, mas a gente não deve ignorar a dor, né? E eu costumo falar bastante sobre isso. Se no primeiro sinal a gente já procura um tratamento, o tratamento flui bem mais rápido. Por quê? Nesse segundo, no quarto estágio, que é o de alerta total da dor, a dor ela não está mais só na musculatura, ela já entrou no sistema nervoso central. Então, ela faz uma hipersensibilização do sistema nervoso central. E a dor é incorporada no seu corpo. Então, você tem a dor direto e é uma dor que você não consegue sair dela, desvincular dela. Tá? Então, no tratamento de fisioterapia e qualquer outro tratamento, a gente tem que primeiro agir no sistema nervoso central, dessensibilizando ali a dor, para depois a gente vir para o tratamento físico. Enquanto primeira e segunda fase, que era só físico, que era fácil de tratar, porque a gente estava só na parte muscular. E não tinha atingido ainda, eu acho que na hora eu falei físico, mas é muscular. Não tinha atingido ainda o sistema nervoso central, estava só na questão muscular. E agora o nosso trabalho é muito maior, porque não envolve só o músculo, mas envolve o nervo também. Né? Então, a dor é um sinal que a gente precisa refazer a rota. Seja a rota na questão física, de atividade física, ou eu estou fazendo atividade física demais, que está me dando a dor, ou eu não estou fazendo atividade física, que a inatividade leva a dor também. Então tem muita gente que fala assim, errado, né? Que é quando eu estou fazendo atividade física, mas ou eu estou fazendo errado ou eu estou fazendo em excesso. E se eu não estou fazendo atividade física, não estou fortalecendo a minha musculatura, essa musculatura vai ficar fraca e ela vai reagir também. Ela não vai ter força para aguentar a rotina do nosso dia a dia. Então, a gente tem que estar percebendo se ela tem relação com a atividade física, se ela tem relação com a parte mecânica, né? É o meu trabalho, é a ergonomia, a forma com que o meu corpo está lidando com o meio, os meus hábitos e os meus costumes, que também tem relação, né?
ou se ela tem a ver bastante com o meu emocional. Porque quando eu fico muito irritada, muito tensa, me leva aquela dor e daí ela vai ficando. E aí eu preciso relaxar o meu emocional. E aí que entra uma questão aqui, ó. A nossa casa influencia no nosso sistema emocional? Com certeza influencia, né, Lu? Acho que assim, quando a gente fala da dor, e você fala da dor física e da dor emocional, eu acho que tem muita relação, né? Porque tanto o físico no emocional, quanto o contrário também. Porque as questões emocionais acabam levando também a um desgaste, né? Uma tensão que vai gerar ali dores físicas. E a dor física, ao mesmo tempo, se eu fico só pensando naquilo e já vou desanimando, aquilo também vai me levar para um estado emocional, né? E aí, quando você disse a casa tem relação, né, com essas questões, eu digo que tem. E, inclusive, tem uma área dentro da psicologia, que é uma área que vai estar bem junto, né, com a área de design, de arquitetura, enfim, que é a psicologia ambiental. O que a psicologia ambiental vai fazer? Ela vai analisar o ambiente, como é essa influência do ambiente na pessoa, isso se dá principalmente através da percepção. Como que eu percebo aquele ambiente, né? A percepção que a gente tem do ambiente é o que vai estar impactando no meu emocional. Então, um exemplo, né? A gente diz que não existe ambiente neutro. Ou esse ambiente ele aconchega, né? Ele traz um conforto, ou esse ambiente leva a gente para uma questão aí de desconforto. Uhum. Não existe neutro, né? Quando a gente entra num ambiente, ou a gente gosta desse ambiente, né? Ou aquele impacto, sabe? Quando a gente chega num ambiente e fala, nossa, que lugar gostoso, Legal, quero ficar gostoso. aqui. É. Nossa, eu passaria horas aqui nesse ambiente. E tem ambiente que meio que repele, que agride a gente. Então, é aquele ambiente onde a gente sente um desconforto, não quer ficar naquele espaço. E esse desconforto, ele pode ser relacionado a diversas coisas, né? Tem a questão do conforto, do móvel que eu estou utilizando ali, uma cadeira, por exemplo, né? Uma cadeira de trabalho, uma cadeira que eu vou usar para fazer a minha refeição, o espaço que eu tenho ali para fazer as minhas atividades. Isso vai trazer um incômodo que é um incômodo físico, mas também tem outros incômodos em relação à nossa percepção. Quem já não entrou num ambiente, não existe assim, né? Ah, não, eu acho que eu não achei nada do ambiente. É. Ou aquele ambiente acolhe, ou aquele ambiente agride. Isso. Então, quando a gente fala que não tem ambiente neutro, é porque, assim, se eu chego num espaço, ou mesmo na minha casa, e aquilo não me acolhe, automaticamente eu sinto um desconforto. Eu posso não saber o que é, e muitas vezes a gente não sabe o que é. E aquilo eu queria trazer duas questões. Uma questão relacionada a isso que você falou, né? Porque você falou muito da dor relacionada a hábitos, e aí eu vou trazer isso na questão da casa também. E a outra questão que é relacionada à postura, como é que eu me posiciono, que também tem a ver com a nossa casa. Sim. Então, para a gente começar falando disso, vamos pensar numa coisa assim, né? Quando a gente chega em casa, depois de um dia de trabalho, muitas vezes eu passei dor no trabalho, ou foi um dia agitado, ou eu já peguei o trânsito até chegar na minha casa. Quando a gente chega em casa, geralmente, ou a gente entra pela sala, dependendo da disposição, né, que está ali a minha casa, ou eu entro pela sala, ou eu entro pela cozinha, ou a primeira coisa que eu vejo é a sala de jantar. Por exemplo, aqui na minha casa, a hora que entra é a sala de jantar. E aí, quando a gente chega nesses espaços, independente de qual for desses três que eu falei,
Vamos ver se não tem uma situação que acontece muito, independente se é pela sala, se é na sala de jantar ou se é na cozinha. Eu chego, eu estou lá com a minha mochila, com a minha bolsa, ou eu vou colocar numa poltrona, ou eu vou colocar em cima da mesa, ou vou colocar numa cadeira. Não é assim? E aí, muitas vezes, o que acontece é que essa cadeira, essa poltrona, essa parte da mesa, é um lugar onde eu sempre vou deixar coisas. Todo mundo chega e deixa coisas ali. Sim. Aí eu vou embora no outro dia, eu pego minha mochila, mas ficou uma bolsinha ali. Ficou um caderno, ficou alguma coisa. Então, quando eu chego em casa e eu já vou me deparar com isso, o que o nosso cérebro automaticamente vai entender como mensagem? Às vezes é fração de segundo. Nossa, mais coisa para fazer. Bagunça. Bagunça. Tem que arrumar. Exatamente. Então, às vezes a gente nem pensou nisso. Sabe quando entra em casa, abre a porta e numa fração de segundo você vai assim, E muitas vezes não é só sua bagunça, né? Tá as suas coisas, aí o marido chegou, o filho chegou, todo mundo colocou as coisas lá. E daí você entrou já cansada, com dor, você olha aquilo e você fala assim, não. A irritação chega lá em cima, né? e aí é aquele hábito que já se tornou na rotina, né? Aquela ação que já se tornou um hábito e que está na rotina e as pessoas vão replicando. E aí isso já drenou minha energia. Eu já vim cansada, irritada, com dor, aquilo já minou minha energia. Né? E é muito comum disso acontecer. Uma outra questão também, não está relacionada quando a gente chega, mas a gente levantou de manhã, vai tomar café. Chega na cozinha, a louça que eu esqueci de lavar ontem. Como que já começa o dia? Você já começa bem, assim, preparado e motivado? Não. O cérebro já entendeu coisas para fazer, a minha lista de coisas que estão pendentes. Uma outra questão que está ligado muito à questão do layout, porque quando a gente fala do design de interiores, a gente vai ver não só a questão da beleza, né? Então, o ambiente estar bonito e harmônico, né? Harmonioso, é um ponto do design de interiores. Quais são os outros pontos? Eu pensar na funcionalidade. Então, quando eu penso em funcionalidade de uma casa, a casa, diferente do que é o nosso trabalho a gente vai estar movimentando, pensando, fazendo, agindo. Casa é refúgio, é o lugar onde eu vou recarregar minha energia. Né? Então, eu tenho que pensar na funcionalidade. Como é que eu vou deixar esse espaço mais funcional para que as coisas elas fluam, né? Para que as coisas que precisam ser feitas ali, elas aconteçam de uma forma natural, sem esforço, mais tranquilo. E a outra questão é a questão da ergonomia, né? Então, para pensar aí a questão da ergonomia, principalmente a questão da funcionalidade, a gente vai olhar para os layouts. Olha, imagina assim, você chega na sua casa e tem um móvel ali que todo dia você tem que passar por ele. Uma mesinha que está num canto ali, que não está muito bem colocado, todo dia você passa por ali e bate a sua perna, a sua canela ali naquela mesinha. Aquela cadeira que fica ali no espaço, você tem que desviar. Aquele móvel que também não está num local adequado. Né? Então, o que está acontecendo ali? O problema é o móvel? Não, o problema é a disposição, é o layout. Às vezes, você mudar uma coisa de lugar já muda completamente o fluxo das coisas. Se a gente for ver, já só nisso daí, a gente já tem algumas dores traumáticas que poderiam ser evitadas, né? Se a gente tivesse com as coisas no lugar correto, que não tivesse móvel no meio do caminho, mais ou menos isso. O móvel está ali no meio do caminho, porque, sei lá, achei bonito, achei que era um espaço que ficava legal. Então, assim, Lu, tá vendo? Tudo isso vai levando uma mensagem no cérebro que as coisas estão em desordem. Né? Porque o nosso cérebro, ele funciona de que forma? Ele quer paz, né? Ele quer harmonia. Então, tudo que a gente percebe que está tirando essa nossa paz,
é desordem. E a desordem, né, a falta de organização, a desordem, ela nada mais é do que atitudes que eu deveria fazer que eu vou postergando. Então, se todo dia eu bato naquela mesinha, o que que eu, no fundo, sei que eu tenho que fazer com aquela mesinha? Tirar a mesinha dali. Tirar a mesinha dali e arrumar um outro lugar. Mas É. aí eu bati a canela ali, e aí xinguei, né? Fiquei bravo, mas eu tô com pressa, falar, depois eu vejo isso. Aí eu vou chegar, a mesinha tá lá, no mesmo lugar. E no outro dia a mesma coisa, e outra vez, e outra vez, né? Então, às vezes eu tenho um móvel que está ali, que ele até pode estar harmônico ali no ambiente. Mas para eu buscar alguma coisa do outro lado da sala, ou do outro lado da cozinha, ou do outro lado daquele ambiente que eu estou, eu tenho que desviar. E aí não é um fluxo contínuo, né? Eu tenho que desviar daquilo para buscar aquilo que eu preciso buscar todo dia. E aí todo dia eu faço isso. Percebe que é como se eu tivesse uma barreira ali? Por menor que seja, isso já está mandando informação do meu cérebro que aquilo não está legal. Não tá legal. E aquilo vai trazendo irritação. Aquilo vai minando, né? Então, uma outra questão. Às vezes não é nem o ter o móvel, ter aquele objeto ali no ambiente. Às vezes é o não ter um espaço adequado para colocar as coisas. Quer um exemplo? A gente vai sair de manhã, não acha o óculos, não acha a chave, né? Como que resolveria? Se eu tivesse na porta da entrada ali, perto, logo na entrada, no aparador que eu já tenho ali, uma caixinha onde eu colocasse a chave, ou um porta-chave que eu vou pendurar ali, olha quanto estresse a gente já vai. Já vai poupar ali, né? Só disso, de você ter que estar atrasado e ter que procurar as chaves, ter que procurar as coisas que não estavam fáceis na sua mão, já te faz chegar meio irritado no trabalho, né? Ou mesmo no trânsito depois. Então já vai gerando também uma tensão, né? Porque irritação gera essa tensão. Exatamente. Uma outra questão é a iluminação, né? Então, e a iluminação, ela está diretamente ligada à ergonomia. Por quê? Porque eu preciso ter uma iluminação adequada à funcionalidade que eu vou ter ali. Se é um ambiente de trabalho, então eu vou precisar de uma luz mais branca neutra, né? Não aquela. Agora, se eu chego em casa, tem aquela. Geralmente a gente tem uma luz que é central, né? No meio ali do ambiente. E às vezes é uma lâmpada ou forte demais, que aí eu já chego, já tem aquela luz estourando, né? Aquela luz de consultório, assim, que não é nada acolhedor. Ou eu tenho um ambiente com uma luz muito fraca, por exemplo, na cozinha, tem uma luz muito fraca. Como que é a gente cozinhar, preparar um alimento numa iluminação fraca? É cansativo, vou cansar os olhos, né? Aquilo, se eu faço isso todos os dias, trabalho, ou vou fazer um hobby, uma leitura, ou vou fazer preparar um alimento num ambiente que não tem uma iluminação adequada, isso vai me trazer dor de cabeça, vai me trazer uma tensão também, Pode até né? acabar se cortando, né? Porque estou lá cortando alguma coisa, a luz não está muito direcionada ali, você não está enxergando direito, você pode acabar se machucando, né? Sim, pode, né? Então, e fora que assim, naquele ambiente de trabalho, eu preciso ter uma luz mais direcionada, que a gente chama de luz de tarefa, uma luz que vai estar focando ali naquilo que eu estou fazendo. À noite, se eu tenho uma luz muito estourada, muito branca, isso não vai contribuir para que o nosso organismo gere, por exemplo, a melatonina, que é o hormônio que responsável pela boa qualidade do nosso sono. Né? Assim como se eu tenho o hábito de ficar no celular à noite, isso também vai me prejudicar. Né? Então, na questão da iluminação, é importante a gente ter vários focos de iluminação. Né? Então, tem uma iluminação ali mais direcionada, se eu tenho
uma bancada na cozinha, onde eu vou cozinhar, um local onde eu vou fazer uma leitura, ou um trabalho, uma bancada de estudo, né? Que geralmente a gente tem em casa, geralmente um espaço que é comum a gente ter, por exemplo, uma escrivaninha de estudo é no quarto. Então, eu preciso ter uma luz ali direcionada, que não vai ser a luz central, que muitas vezes vai causar sombra. Mas se eu tenho ali, por exemplo, um abajur, já vai me resolver, já vai me ajudar, uma luminária, né? Então, muitas vezes a gente vai se acostumando com essas questões e não vai fazendo essa mudança que precisa ser feita. Né? E isso vai trazendo esse incômodo. Isso vai agredindo, né? De uma certa maneira, aquele ambiente acaba nos agredindo, a gente acaba desanimando e uma coisa leva a outra. Quando muitas vezes o que eu tenho que fazer é uma coisa pequena, né? Uma mudança pequena que eu já faça, que já vai trazer uma percepção daquele ambiente de uma forma completamente diferente. Sem dúvida. E se a gente for pensar com relação à iluminação e o sono, um sono reparador, ele é influenciado pela luz, né? Se você deixa, por exemplo, uma TV ligada no quarto e dorme com essa TV ligada no quarto, a nossa pineal ela não descansa, né? E daí ela fica ativa. E a gente não consegue descansar de uma forma correta, e a gente não descansando do jeito que a gente necessitaria estar descansando, a musculatura também não descansa. Não é só a mente que não descansa, o nosso físico, nossa musculatura também não, né? E, e a gente sabe, né, Lu, que é durante um sono reparador que a gente tem aí a reconstrução de todos os nossos músculos, né, de toda a nossa parte física, né? Então, assim, se eu tenho qualquer ponto de luz, de iluminação, a iluminação mais forte, a televisão, como você falou, se eu fico no celular antes de dormir, que, que é um outro problema, né? Porque quando eu estou no celular, além da luz, eu estou numa postura completamente errada. Por mais cômoda que seja a minha cama, né, ergonomicamente falando, mas eu vou estar como, geralmente? Um Pescoço ou pouco aqui ou aqui. uma cabeceira na cama, eu vou estar meio torta, o travesseiro meio caído, sentado meio que na coluna, Na assim, coluna, é. completamente né, errada, Errado, né? postura ereta, né? Pescoço assim, É. cortando a minha cervical. Perfil cervical. Tensionando toda a musculatura, né? Pois é, tensionando toda a musculatura. Então, eu já vou, eu já estou indo para um momento de sono onde, ao invés de estar relaxando, eu estou tensionando meu corpo como um todo. E geralmente a gente não está percebendo por quê? Porque a nossa mente está ligada ali no celular. Você não está Então, eu alerta, né? Não está percebo prestando atenção no seu corpo. que você falou no começo. Meu É. cérebro está em outro lugar, está trabalhando numa outra coisa. E aí a gente, o que está acontecendo ali com o nosso cérebro? Ele está recebendo mensagem de que ele tem que continuar trabalhando, que ainda não é hora do descanso. Então, como que é o correto preparar, por exemplo, para uma que a gente chama de higiene do sono, né? Então, é muito importante no quarto a gente ter outros focos de iluminação que não seja só a iluminação central. Porque quando eu tenho só a iluminação central, eu tenho aquela luz que ela é geral. Então, é importante ter o quê? Uma luminária ali no quarto, no abajur, ali na cabeceira da cama, ou em algum outro ponto do quarto, deixar essa luz, ela, ou uma luz mais amarela, né? Uma luz mais confortável, ou mesmo ter uma luz indireta. Então, o que é uma luz indireta? É uma luz que não vai estar ali diretamente, né? Ela é uma luz mais sutil. Então, eu posso ter uma luz indireta com uma luminária que seja mais leitosa, que não vai ter a lâmpada, né, direto ali no ambiente. Eu posso trabalhar com pontos de luz
por exemplo, atrás do espelho, atrás da cama, com LED que fica mais escondida, né? Vamos assim dizer, que não vai estar direto ali naquela iluminação. Tudo isso vai mandando mensagens para o nosso cérebro que é hora de descansar. Olha, agora não é mais hora de trabalhar, agora é uma hora de relaxamento. Coloca uma música. Uma coisa que é muito interessante, Lu, quando a gente vai, por exemplo, numa exposição de design, por exemplo, né? Uma casa cor ou alguma exposição onde é só o ambiente que está ali. Percebe que tem toda uma atmosfera, que tem uma música ambiente, tem um aroma ali naquele ambiente. Então, para que são essas coisas? A iluminação, as texturas daquilo. Por que tudo isso? Porque a gente está trabalhando com os nossos 5 sentidos. Né? Então, a gente está ali. O design também vai trazer isso, essa questão de trabalhar os nossos sentidos. Então, quando eu trabalho os meus sentidos para descansar, por exemplo, eu vou colocar uma música suave, eu posso até colocar um aroma no ambiente, né? Então, a aromaterapia traz vários aromas aí que levam para o nosso cérebro a mensagem de tranquilidade, como a Acalma lavanda. o sistema nervoso, né? Central. Então, vou colocar um Já hortelã vai pimenta, acalmando, um cheiro de hortelã-pimenta, de alecrim na hora de dormir? Não, porque esses aromas, eles ativam a estimulante. nossa coluna cerebral, eles são estimulantes. Mas um cheiro ali de lavanda, né, que já Lavanda. um aconchego, que já vai trazer essa tranquilidade. Eu coloco uma luz, essa luz amarela. Hoje tem algumas luminárias que você pode até brincar aí com cores, né? Então, deixa um ambiente ali, uma luzinha azul, uma luzinha mais tranquilizante, né? Você já vai mandando mensagens para o seu cérebro de que está na hora de descansar. E é uma ótima hora para a gente fazer aquele exercício de consciência corporal, né? Vamos perceber como que está meu corpo agora, vamos, porque isso também vai ajudando a acalmar o nosso sistema nervoso central e aprofundar para um sono. A hora que você começa a prestar atenção no seu corpo, tá? Você vai respirando na sua respiração, isso já vai acalmar muito, que você já está num ambiente que está te acalmando, e aí você trabalhou o externo, e aí com a respiração e com essa percepção você começa a trabalhar o interior também, né? Então eu trabalho tanto o externo como o interno, que vai me induzir a um sono. E outra coisa também, Lu, quando você está fazendo esse exercício da consciência corporal, que você vai percebendo os pontos de tensão, né? Você já vai relaxando também esses pontos. Então, diferente da outra situação, onde eu estou toda torta ali na cama, né? Ouvindo televisão, Vendo televisão, com o já vendo, né? estímulo visual da luz forte, com o estímulo sonoro. Ali eu tô tensionando meu corpo. Nesse exercício, eu vou fazer o contrário. Eu vou levar um relaxamento. Relaxamento. A hora que você presta atenção na respiração, acaba oxigenando melhor as células e vai te trazendo já um relaxamento, né? Exatamente. E então tem algumas coisas que a gente pode fazer. Eu acho que assim, né? Para fazer um link aqui. Acho que a gente já percebeu que sim, a casa ela conversa, né? Com essas questões tanto emocionais quanto físicas e que tem pequenas ações que a gente pode fazer, então não é que eu vou ter que mudar minha casa inteira. Não. Vou ter que comprar outras coisas, vou ter que me desfazer das minhas coisas. Não. Às vezes são pequenos ajustes que a gente vai fazer ali naquele ambiente que vai promover um conforto. E aí eu vou ter uma casa que vai me acolher, ao invés de um ambiente que vai me agredir. Né? Então, você Perfeito. pode falar um pouco dessas dicas.
Não sei como a gente está de tempo. Temos 10 minutos. Então, eu acho que assim, ó, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que esse exercício de consciência corporal, da gente entender como o nosso corpo está, deve ser feito todos os dias. A hora que a gente viu, existe uma dorzinha, existe um incômodo, vamos trabalhar nesse incômodo, vamos puxar por que será que deu esse incômodo em mim? Por que eu estou com essa tensãozinha aqui? Será que foi a forma com que eu peguei alguma coisa, a forma com que eu dirigi muito tempo com o ombro tenso? Será que é a cadeira que eu não fiquei na regra dos 90 graus? Vou falar um pouquinho sobre a regra dos 90 graus, que é assim, quando a gente posiciona sentadinho numa cadeira, vou usar essa cadeira aqui como exemplo, o nosso pé deve sempre estar apoiado no chão. Então, o pé com a nossa perna deu 90 graus. Nossa perna com a nossa coxa, o nosso joelho tem que ter um ângulo de 90 graus. E o nosso quadril com a nossa coluna, também o certo é ter um ângulo de 90 graus, para não estar sobrecarregando nenhuma das partes. Tá tudo apoiadinho e tudo tranquilo. Eu apoiei o pé, eu consegui acomodar toda a musculatura que veio dali para frente. Enquanto que se eu sentar curvado, eu estou forçando toda a musculatura da minha coluna. E forçando minha coluna. Aí, se eu não tenho uma musculatura forte, vai me dar dor. E aí, Lu, No acho que mínimo, vai dar uma tensão. Ficando nessa posição. também, né, dentro dessa consciência corporal, a gente também observar o objeto que a gente está usando ali, né? Porque, por exemplo, às vezes no trabalho, ou quem trabalha em casa, né, que tem um home office, ou se eu estudo em casa eu tenho essa bancada, é importante observar que às vezes eu tenho uma cadeira que não é adequada. Né? Por exemplo, uma cadeira da sala de jantar, uma cadeira da cozinha, é a mesma? É o mesmo tipo de cadeira que eu vou usar, por exemplo, para estudar e trabalhar? Não. Não. Porque eu vou fazer a refeição, eu vou ficar ali o quê? Meia hora, né? No máximo ali, para eu fazer aquela minha refeição. Agora, se eu vou ficar numa cadeira de trabalho, né, ou de estudo, vão ser horas que eu vou ficar ali Mas sentada já tem que naquela. ser mais confortável, né? Não dá para ser essa cadeira. Não, ela tem que ser uma cadeira ajustável, porque eu tenho que ajustar a minha altura, o ângulo das costas, ela tem que ter suporte para o meu braço. Isso. Eu preciso observar. Eu não estou conseguindo fazer o ângulo de 90 graus com o chão, porque meu pé fica. Ou a cadeira está muito baixa, ou ela está muito alta, né? Então, se ela está alta, eu não tenho mais como abaixar. Então, eu preciso de um apoio para os meus pés. Então, tem apoios de pés que a gente compra na internet, vai custar aí barato, e eu já estou ajudando o meu corpo a se posicionar de uma maneira melhor e evitar essas dores. Evitando desgaste, né? É desnecessário. Porque tem um gasto energético a hora que você precisa manter o seu corpo por exemplo, estou sem um suporte de braço, eu vou ter que manter o meu braço lá no alto sem estar apoiado, eu tenho um desgaste. É uma tensão também, né, muscular. Exatamente. Então, tudo isso a gente consegue entender a partir da consciência corporal. Eu costumo falar muito com meus pacientes, tudo é consciência corporal. A gente tem que estar percebendo o nosso corpo, como que ele está, para a gente entender o que está acontecendo com ele. Né? E entender que a ergonomia, ela não é eu ter que me adequar à bancada, aos móveis. Os móveis é que precisam estar adequados para a minha postura. Sem dúvida. E uma coisa que a gente comentou lá em relação a celular, tal, né? Posicionamento. Você está lendo muito, a gente vê muito hoje em dia o pessoal com a cabeça aqui embaixo, né? Vendo celular.
Então, a hora que eu estou com a cabeça baixa, só para ter uma noção, a nossa cabeça, ela na posição neutra, ela pesa 5 quilos. Conforme eu vou inclinando, ela pode chegar a pesar 20 quilos. Então, olha só a diferença e a quantidade de força que a minha musculatura tem que fazer para poder segurar uma cabeça que está lá embaixo pendendo, porque eu estou olhando o meu celular com 20 quilos. Não vai gerar uma tensão, não vai gerar uma dor? Lógico que vai. Então, tudo isso é consciência corporal. Então, ao invés de eu ficar com a cabeça, porque eu não levanto o meu celular e mantenho a minha cabeça num ângulo mais adequado, que eu não vou estar forçando tanto. É, mais uma vez, entra a consciência corporal. Então, é a gente se policiar no movimento o tempo todo. Ah, Luciane, eu tenho que ficar percebendo meu corpo o tempo inteiro? Falo, de início tem, porque o hábito vai ser criado a partir disso. A hora que eu sei o que eu estou fazendo de errado, eu consigo mudar. Se eu não sei o que eu faço de errado, se eu não tenho essa percepção, eu não mudo. Sim. Deixa eu ver se a gente deixou de falar alguma coisa aqui. Bom, da parte da casa, Lu, que eu queria complementar, assim, a gente já falou de várias questões aí que são importantes, né? Essa questão de móveis para o lugar e tudo mais. Mas uma dica que é interessante, até para a gente ter essa desconexão, né, do mundo lá fora e entrar nessa questão do pertencimento dentro da casa, tem algumas empresas que elas têm implementado dentro dos espaços de trabalho uma área de descompressão. O que é isso? É um ambiente que quando a pessoa está lá muito tensa, muito estressada, muito sobrecarregada, é um espaço que ela vai ali, é uma sala onde os estímulos, né, visuais, elas são bem menores, geralmente tem uma luz mais sossegada, tem um espaço ali um pouco mais aconchegante, a pessoa vai para lá, ela relaxa, ela tira um pouco dessa tensão para poder voltar e fazer o trabalho dela. Ah, o que isso tem a ver com a nossa casa? É importante a gente criar algum espacinho dentro da nossa casa que seja ali uma ilha de descompressão, vamos assim dizer. É um espaço onde eu não vou permitir que a bagunça chegue, é um espaço que eu quero deixar ali aconchegante. Não precisa ser um espaço muito grande, não precisa ser uma sala inteira. Eu posso ter um cantinho ali onde eu vou ter um puff, uma poltrona, um lugar onde eu vou relaxar, onde tem alguma coisa, por exemplo, uma manta que seja aconchegante, onde tenha um objeto ali que seja algo que me dê um conforto emocional. Por quê? Porque eu sei que eu vou chegar ali naquele ambiente, ali naquele pequeno espaço que eu criei, que é um lugar que está fora da bagunça e que vai mandar a mensagem que eu estou seguro. Né? Aqui é um refúgio bom, onde eu posso relaxar, onde eu posso deixar as tensões do dia a dia lá fora. Então, é uma dica também, né? Muito boa. E o pessoal de casa, o que fala a respeito? Tem alguma pergunta? Deixa eu dar uma olhadinha se passou alguma coisa aqui que eu não vi. Como que é a casa de vocês? Vocês têm um local de aconchego? Ou vamos pensar em fazer esse local de aconchego, né? Vamos perceber um pouquinho mais o nosso corpo. E acho que essa é a principal dica que a gente vai deixar aí na live de hoje, né? E uma dica também, Lu, é para começar a perceber quando chega em casa, né? Quando está ali em casa, como que está esse espaço? Como que eu me sinto a hora que eu chego em casa, né? Que eu chego em casa, eu abro a porta e entro. Como que eu estou sentindo? Eu chego em casa e a sensação é, ai, que alívio, que bom, né? Que eu estou em casa. Ou a sensação é, nossa, quanta coisa que eu tenho que arrumar e fazer ainda, né? E aí começar a perceber o que traz essa sensação, que ali é onde está aquele desconforto, né? E aí quando eu percebo aonde está o desconforto, assim quando a gente consegue perceber o desconforto no nosso corpo, quando a gente consegue perceber onde está o desconforto dentro da nossa casa,
a gente tem uma oportunidade de mudar, né? Uma oportunidade de mudança. Eu consegui perceber que é aquele móvel que está fora do lugar, é aquela mesinha onde eu sempre esbarro, é aquela iluminação que não está legal, né? Ou é um hábito que eu acabei adotando. Quando eu consigo ter essa consciência, eu consigo também propor a mudança. Né? Aí a gente vê, né, que tudo é consciência, né? Então, a consciência corporal, consciência do ambiente, né? É sempre a gente tá presente naquilo, né? Tá presente mesmo, né? Agora me fugiu, tem um outro termo, mas agora me fugiu. Mas é estar presente, presente no nosso dia, presente no nosso corpo. Lá o Felipe colocou: meu local de aconchego e tranquilidade, a cachoeira. Quando paro, vou lá e recarrego todas as minhas energias. Verdade, Felipe. Cachoeira é um grande É, ponto de equilíbrio, né? O barulhinho da água, porque a natureza, né, Lu? Eu acho que natureza. a gente se A gente reconecta precisa dela, né? com a natureza, né? Quanto mais distante a gente estiver da natureza, porque de repente se você tem na sua casa uma planta que seja, aquilo já muda. Já muda. Já muda. Por quê? Porque quanto mais próximo da natureza a gente estiver, né? Quanto mais a gente se aproxima da natureza, mais a gente sente esse equilíbrio. Sem Então, se eu não dúvida. tenho nada que me remeta à natureza, o que sobra? Tensão, o desconforto. Eu percebo muito isso, que eu comecei a comprar flores e colocar na mesa da sala. Então, eu percebo quando eu abro a porta, já vejo a mesa com as flores lá, para mim já dá outro, eu já entro com outro ânimo na minha casa, né? Antes eu entrava, não tinha flor, não tinha nada, eu colocava as coisas lá em cima da mesa. E quando você tem uma mesa arrumada com as flores ali, mesmo na hora que você olha para ela, você já fala: opa, eu nem vou colocar minhas coisas aqui. Você já Exatamente. muda, né, a chave. Agora, você imagina você chegar na sua casa e ter uma pilha de livro, de caderno, de papel naquela mesa. Agora você chega em casa e vê um vaso de flores. Você nem vai colocar a pilha de livro ali. Você já vai achar um outro lugar para colocar. É, Não percebe que esse daí já é um espaço de descompressão? É com aquele espaço certeza. que fala, nossa, ufa, cheguei em casa. E é mesmo. Eu vi, foi assim, gritante a diferença de quando eu coloco as flores ali e elas estão de vez em quando eu deixo de comprar, a hora que eu entro, eu falo assim: nossa, faltou. Você não dá aquele alívio, faltou alguma coisa já, não tá legal. Então aí eu já falo: nossa, preciso comprar, porque faz falta mesmo. Quando que esse contato com a natureza faz falta. E acho que essa descompressão, ela é muito individual, né, Lu? Então, cabe aí cada um ter A consciência cada de um si, achar o seu. o que me faz feliz, o que me traz essa sensação de leveza, né? Quando eu chego em casa. Em casa não posso pôr muita planta, porque eu tenho dois gatos, Gatos. né? Mas quando eu chego em casa e os gatos vêm me receber, como uma forma de descompressão para mim. Né? É, Então, cada um tem ali a sua forma. né? Então, Pensando que pensando que nossa casa é o nosso corpo expandido, né? Que a é, gente precisa cuidar da onde a gente pisa, como a gente precisa cuidar da gente. exatamente. É isso. E acho que era isso que a gente tinha para falar hoje. Muito obrigada, Rosane, por esse bate-papo. Acho que foi bem esclarecedora. Eu agradeço todo mundo que esteve por aí, que passou aqui na live. Espero que a gente tenha acrescentado, colocado uma sementinha aí para vocês pensarem, né? Nessa consciência do corpo, na consciência da casa e no que eu posso fazer para mudar e me sentir melhor, eu mesmo com o meu físico, eu mesmo com a minha casa. Aí. Gratidão, Boa noite. boa noite.